Bom dia, jovens. Conforme eu falei, vamos começar a estudar agora as equações diferenciais de segunda ordem. Obviamente, vamos começar pelas lineares. Vamos aqui ver o que acontece no contexto dessas equações lineares. Vamos desenvolver toda uma teoria, né, com resultados importantes e resultados necessários para nós continuarmos depois. Quando chegarmos na parte de resolução, vamos ter que falar muita teoria agora. Depois, quando chegar na parte prática, vai ser tudo muito mais simples, mais rápido. Nós vamos só usar os resultados, tá bom? Então, vamos lá. Equações diferenciais lineares de segunda ordem. Uma equação de segunda ordem, você já deve imaginar, vai ter agora a derivada de ordem 2, a derivada segunda, né? Como nós temos uma só variável, eu vou usar a linguagem de linhas, né? Duas linhas, porque é mais simples para nós entendermos. Então, vamos lá, vai ter a derivada, nós vamos apresentar dessa forma, assim. Você tem a derivada segunda e do outro lado da equação, você vai ter uma função que é linear em y, e na primeira derivada de y, ela é linear em y e y', tá bom? Deixa eu escrever aqui. F é linear em y e em y', tá bom? Então, essa função aqui do segundo membro, que você pode passar para cá, né? Deixa eu escrever. Se você tiver assim, linear em y e y', significa, deve ter uma função aqui de x, y', uma outra função em x, y, e uma outra função só em x. Então, ela tem que ser linear dessa forma aqui. Se eu passar para o primeiro membro, nós vamos ter a forma geral da equação linear de segunda ordem. Passando o p para cá, fica positivo, p de x, y', mais q de x, y, igual, deixa só o r lá no segundo membro, tá bom? Então, essa é a forma como se apresenta uma equação linear de segunda ordem, tá bom? Se o r for uma função nula, se aqui for zero, nós chamamos essa equação de equação linear homogênea, tá bom? Então, vou escrever isso aqui. Se r for a função identicamente nula, dizemos que a equação é homogênea, num sentido diferente daquele que nós vimos para a equação de primeira ordem, tá bom? Então, homogênea aqui significa simplesmente que essa função aqui, que aparece no segundo membro, ou que aparece aqui, né? Aparece aqui ela é a função nula, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uns exemplos. Exemplo. Por exemplo, eu anotei aqui uns exemplos. A equação y duas linhas, vou colocar exemplo 1. Y duas linhas igual a 2x y', mais e elevado a menos x. Essa equação, ela não é linear, porque olha, a função do segundo membro aqui, ó, tem um produto entre y e y'. Isso aqui é um termo não linear, tá certo? Teria que aparecer ou só o y ou só o y', tá bom? Então, a equação não é linear. Isso aqui eu vou escrever assim, não é linear. Não é linear. E eu destaquei aqui por que ela não é linear. Por causa desse termo aqui, desse produto. Ela não é linear. Então, vamos passar um outro exemplo. Na outra folhinha aqui. Vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2, y duas linhas igual a 2xy',
mais E elevado a menos x, y. Então, ó, aqui você vê, comparando com a nossa forma, esse aqui seria, o px seria 2x, o qx seria E elevado a menos x, né? Tudo trocando sinal, porque eu coloquei negativo aqui na forma geral. E o Rx seria 0. Então isso seria, essa aqui seria uma equação linear, e olha, ela é linear, a função do segundo membro aqui é linear em y' e em y, tá? É linear, e o Rx sendo 0, então ela é linear. Rx sendo 0, ela é homogênea, então é uma equação linear e também é homogênea. É linear e é homogênea, tá bom? Para encerrar, um terceiro exemplo aqui. A gente vai aprender a reconhecer uma equação linear de segunda ordem. Se você tiver assim, 2xy, deixa eu ver aqui, escrever o mesmo exemplo, não, está aqui outro. Um outro que eu anotei aqui. 2xy mais E elevado a menos x. Então aqui eu tenho que o P de x é nulo, né? Esse aqui é o Q de x, que acompanha y, e esse é o R de x, que não é nulo. Então ela não é homogênea, mas é linear. Então aparece aqui o y', não aparece porque o P de x é 0, né? A função nula. Então é uma equação linear. É linear. Pronto. Então já sabemos reconhecer uma equação linear. O que eu quero falar agora é sobre problemas de valor inicial, que vão ser coisas que a gente vai discutir bastante. Problemas de valor inicial, porque eles têm, nós já vimos no estudo das equações de primeira ordem, um problema de valor inicial ele tem solução em todo ponto e é única, né? Uma solução única. Existe solução e é única, não é? Então, vamos lá, dada uma determinada condição inicial. Então, o problema de valor inicial aqui, um PVI, vou escrever tudo. Um PVI, problema de valor inicial de segunda ordem, tem a forma, essa forma aqui. Você tem a equação, que a gente já viu, y2' igual a f de x, y', onde a fzinho aqui, a função do segundo membro, é linear em y'. Aí você vai ter as condições, né? Condição y em x0 vou chamar de y0 e y' em x0 vou chamar de y1. Então, qual é a diferença que você vê aqui para um problema de valor inicial de primeira ordem? Agora é segunda ordem. Você vai ter duas condições iniciais, não é? Lá na primeira ordem não aparecia isso, só tinha uma condição para você determinar aquela sua função específica para o seu problema, não é? Agora você precisa de duas condições. Por que isso? Porque você vai ter, na verdade, duas constantes de integração. Você tem uma equação de segunda ordem, você vai integrar duas vezes, portanto vão aparecer duas constantes de integração. Vou dar um exemplo aqui bem simplesinho para a gente entender isso. Por exemplo, se o problema de valor inicial for o seguinte, seja o PVI, aí vou dar a equação y2' igual a 6x, aí vou dar as condições, y em 1 igual a 1 e y' em 1 igual a 2, pronto. Vamos primeiro resolver a equação. Por que eu dei essa equação? Nem estudamos métodos de resolução ainda, mas eu sei que você sabe resolver essa equação. É só integrar duas vezes aqui, né? Então vamos lá. Vamos resolver a equação e depois
para observar as condições iniciais, né? Por isso que é um problema de valor inicial. Então você tem aqui y duas linhas igual a 6x. Aí integro no primeiro membro, integro no segundo membro, nem vou escrever, vou integrar em relação a x, integrar em relação a x. Quando eu integro y duas linhas em relação a x, o resultado é y'. Quando eu integro aqui em relação a x, vai dar 6x2 sobre 2, dá 3x ao quadrado. Só que tem a constante de integração, né? C1. Aí você agora tem y', vai integrar outra vez. Integrando novamente, você obtém y. Integrando aqui, você vai ter 3x3 sobre 3, vai ficar só x ao cubo, mais integrando a constante da C1x, mais uma constante de integração. A isso me refiro, ó, você tem duas constantes de integração. Por isso que lá no problema de valor inicial de segunda ordem, você tem que ter duas condições iniciais, para que você possa obter duas equações aqui, e a partir dessas duas equações, determinar essas duas incógnitas, que são as constantes de integração. Então vamos resolver o problema. Foi dito aqui que quando você aplicar a função em 1, o resultado é 1. Né? Então vou pegar aqui a função, aplicando em 1, vai dar 1. Então, aplicando em 1, então x é igual a 1. Aqui, x é igual a 1 e y é igual a 1. Tá bom? Aplicando em x igual a 1, y é igual a 1. Então, x igual a 1, y igual a 1. Y igual a 1, x é 1, mais C1, mais C2, tá certo? Substitui x por 1 aqui. Então, nossa primeira equação é C1 mais C2 igual a 0, né? Passando 1 para cá, 1 menos 1, 0. Agora eu vou usar a segunda condição. Y' aplicado a 1 é igual a 2. Então, quando x igual a 1, o y' é 2. Vamos aplicar agora aqui, não é? Nessa equação. Que está y' em função de x. Então, y' aplicado a 1 é igual a 2. Já vou substituir. 2 igual. Aí o x é 1. 3 mais C1. Ora, aqui sai direto C1, né? C1 é igual a menos 1. 2 menos 3 menos 1. 3 menos 1, 2. E o C2 aplicando aqui em cima, não é? Aplicando C1 aqui em cima, menos 1 passa para lá. C2 é igual a 1. Não é? 1 menos 1, 0. Portanto, a nossa solução é y igual, vou substituir aqui, ó, x3, x ao cubo, mais C1, só que C1 é menos 1, então menos x, né, menos 1x, mais C2 que é igual a 1, mais C2 que é igual a 1. Pronto, essa é a nossa resposta para o problema de valor inicial, tá bom? Resposta. Você pode conferir, não é? Veja se y aplicado a 1 dá igual a 1. Y aplicado a 1 é 1 menos 1, 0, que dá 1. Ok. E se eu derivar, aplicando a 1 vai dar 2? Vamos derivar. Derivando aqui, você tem 3x ao quadrado, né? 3x ao quadrado menos 1. Quando eu aplico y' a 1, o resultado é 3 menos 1, 2. Então, tudo ok, né? Perfeito. Então, você já sabe a forma que tem um problema de valor inicial da segunda ordem, já sabe o que é uma equação linear. Vamos avançando no próximo, já vamos ver, acho que um resultado. Vou ver um resultado de teorema de existência e unicidade. Até lá, um grande abraço, fiquem com Deus.